Fala galera, Cristiano, Barbearia do Marinho, estou aqui de volta na área trazendo para vocês mais um vídeo prático de corte aqui do nosso canal. Já tiveram um vídeo aí, um vídeo bem simples por sinal, tá? Nosso primeiro vídeo do canal aí, nada muito elaborado, um vídeo mais simples um pouquinho, de um corte meio social simples, com uma máquina meio na lateral, tesoura em cima, bem simples mesmo, tá? Hoje eu estou trazendo para vocês um corte um pouquinho mais elaborado, tá? É um degradê estilo mid-fade porque a marcação ela pega na altura, a marcação inicial ela pega na altura aqui do meio, tá? Então é um degradê estilo mid-fade, puxando para o estilo militar também, cabelo bem curtinho em cima, máquina 3 baixo em cima aqui, beleza? Só uma observação antes da gente partir para o vídeo prático aí. Conforme vocês puderam observar no primeiro vídeo aí, tá? Esses primeiros vídeos que vocês vão ver de corte aqui no canal, tá sendo uma coisa um pouquinho improvisada aqui, um tripé que eu arrumei, que eu não tenho outra pessoa no momento que me ajudando para fazer uma filmagem mais detalhada, então coloquei um tripé, a câmera fica nesse tripé, tá? Ainda não consegui acertar legal a posição da câmera, mas devagarzinho a gente vai chegando lá. Os próximos vídeos que já estão programados no canal aí, a posição tá bem melhor, a visualização do corte para vocês garanto que está bem melhor, tá? É porque o vídeo anterior e esse estão sendo os dois primeiros vídeos do canal, então justamente para pegar o ajuste, ver o que está dando certo, o que não está dando certo, mas a partir do terceiro vídeo aí vocês vão observar que a imagem está melhorando bastante, o foco, a posição da câmera principalmente, vocês vão ver que está melhorando, a qualidade está aumentando, aos poucos está aumentando, beleza? Mais uma vez deixando essa observação, como não tem um cinegrafista, por assim dizer, oficial aqui, então eu tenho que improvisar, eu deixar a câmera em tripé, aqui na lateral, aqui focalizada, eu tento focalizar da melhor forma possível, de forma que eu não fique entrando na frente da câmera, é claro que nem sempre isso é possível, mas devagarzinho a gente vai acertando aí, tá? Então, fiquem com o vídeo aí agora, eu vou iniciar o vídeo passando o material que eu vou estar usando para esse vídeo e depois a gente entra direto no vídeo, tá? Forte abraço para todo mundo, tamo junto, acompanha o vídeo aí agora. Estamos de volta. Então galera, conforme eu disse para vocês agora, aqui está todo o material que a gente vai estar executando nesse corte aqui, nesse corte degradê mid-fade estilo militar. Olha, então aqui ó, os pentes da máquina de corte, partindo desde o pente especial 0,5, o pente meio até o pente 3, tá? Os pentes normais de corte para estar auxiliando aqui na limpeza do cabelo, a escovinha, navalete, tesoura. E aqui o detalhe importante aqui, nós vamos utilizar um misto de máquina, desde uma máquina melhor, uma máquina mais top, assim, por assim dizer, mais potente, até uma máquina intermediária e uma máquina mais básica, tá? Nós vamos usar a nossa máquina com lâmina fade aqui, a Legend, tá? Uma Panasonic, máquina de acabamento Panasonic, e uma máquina caseira estilo Shave, tá? Uma máquina aqui não estou ganhando nada para divulgar a marca aqui, mas é da Mallory, tá? Tem do mesmo modelo também da Philips e de outras marcas aí, tá? Mas enfim, essa daqui, ela substitui e muito bem, com extrema excelência e igualdade de qualidade aí no corte, as máquinas cheias, tá? Esse modelo aqui no caso são 3 cabeças, tá? Assim aí no mercado vocês encontram 2 cabeças ou uma cabeça só, uma única, tá? Com uma lâmina grande aqui no entorno dela todinho, tá? Então, um misto aqui de três padrões de máquina. Uma máquina mais básica, considerada caseira, uma máquina intermediária e uma máquina mais top, tá? Esse vídeo aqui vai mostrar para vocês que se vocês possuírem a técnica, o conhecimento, a habilidade, independente do tipo de maquinário que vocês têm, vocês conseguem alcançar o mesmo objetivo, o mesmo resultado que se vocês executarem o serviço somente com máquinas top, máquinas mais potentes, mais avançadas, beleza? Então, mais uma pausa no vídeo e retornamos direto para o nosso vídeo prático aí, um corte degradê mid-fade estilo militar. Valeu, voltamos já. Fala galera, Cristiano, Barbearia do Marinho, conforme prometido, nosso modelo de hoje aqui é o Juan, fazendo aquele corte degradê, fade, estilozinho militar, tá? Então, uma pausa no vídeo e a gente já volta direto pro corte aí. Dá uma alô pro pessoal aí. Bom pessoal, então a gente vai iniciar aqui o nosso degradê mid-fade estilo militar, fazendo aquela marcação inicial, que é a marcação que vai delimitar e caracterizar esse fade, esse degradê como mid-fade, tá? Ali na metade da lateral da cabeça do cliente, tá? A gente vai usar a máquina 0,
mas com a lâmina levemente regulada de forma para não machucar a cabeça do cliente, tá? E a gente não vai pressionar. Detalhe muito importante, não pode pressionar, tá bom? A gente vai fazendo aquela primeira marcação bem de levinho, fica uma coisa bem leve lá, conforme vocês podem observar aí no vídeo aí, tá? Fica bem leve mesmo, uma marcação suave. É apenas para você ter aquela linha base inicial ali, onde você vai começar a fazer o seu disfarce, o seu degradê, tá? No caso desse cliente, o mid fade, tá? Sempre observando, detalhe importante também, sempre quando você fizer o outro lado ali, os dois lados, né, na cabeça do cliente, dessa marcação, sempre observar pelo espelho ali, através do espelho. No caso ali, o espelho está bem à minha frente ali, tá? Que aí você consegue ver direitinho a simetria da marcação. Ou seja, se ela tá certinho, se um lado está mais baixo que o outro, tá? Aí a partir daí agora, a partir dessa marcação inicial, mantendo a máquina na zero ainda, tá? Só que aí a gente já pode regular a lâmina para deixar ela bem zero mesmo. A gente começa a dar uma pequena limpeza ali, fazer uma pequena limpeza naquela região ali. Meu braço ficou um pouco na frente aí, mas daqui a pouco vai dar para vocês verem melhor, tá? Ó, ali já dá para ver. Então, a gente faz uma pequena limpeza, deixando um espaço ali de aproximadamente um dedo, com a máquina ao contrário, tá? Por quê? Esse é um detalhe muito importante também. A máquina ao contrário dessa forma aí, ela já vai ficar um zero até um pouco mais baixo do que o zero mesmo, tá? Agora, só para complementar mesmo, para complementar essa limpeza, a gente torna passar a máquina nessa mesma região ali, que ficou de aproximadamente um dedo limpo ali, na posição normal. Máquina zero na posição normal, só para complementar essa limpeza, tirar um risquinho, uma coisinha ou outra que tenha ficado ali. Vai passando também, sem pressionar muito, isso aí, detalhe importante, sem pressionar, sempre sem pressionar, não tem necessidade de fazer força na cabeça do cliente, até porque isso com certeza vai incomodar o cliente. Ó, aproximadamente um dedo que fica ali, dessa marcação. Então essa é a nossa marcação inicial, tá? Nossa marcação base ali, a gente partir do mid para o mid fade. Agora a gente vai iniciar, vamos fazer as marcas que depois nós vamos tirar para fazer o disfarce. Primeiro de tudo, a gente vai iniciar usando o pente 1 baixo. Mais ou menos um dedo, fazer uma marcação de mais ou menos um dedo também com o pente 1 baixo. Marcar ali todo o entorno do cabelo do cliente, tá? Aí essa questão da marcação, isso aí é pessoal de quem quiser fazer dos dois lados de uma vez faça, quem quiser fazer um lado primeiro e depois o outro também pode fazer, não tem problema. O importante é o resultado final ser o mesmo de ambos os lados, tá? Agora a gente vai partir para a nossa próxima marcação, utilizando o pente especial de disfarce, o pente 1,5, o pente 1,5 também na baixa, mais um dedo aproximadamente. Fazer uma nova marcação com o pente 1,5, aproximadamente um dedo dessa marcação também. Mesmo esquema, a gente vai marcando todo o entorno do cabelo do cliente, tá? Detalhe importante, essa segunda marcação aí que a gente está usando o pente 1,5, a gente não sobe muito lá em cima lá, tá? E procura manter os movimentos retos, tá? Para o movimento reto, para a gente não estar entrando lá naquela parte de cima no topo do cabelo do cliente lá, não pode entrar, tá bom? Então a gente procura fazer essa marcação com movimentos retos. O famoso movimento de C a gente vai estar utilizando na hora de retirar as marcações. Esse é outro detalhe muito importante. Fazer a marcação, movimento reto. Retirar a marcação, movimento em C. Agora, a última marcação, só complementando aquela parte bem de cima ali do topo, tá? Utilizando o pente 2 baixo. Novamente, deixando essa observação para vocês, sem estar entrando. Aproximadamente mais um dedo mesmo, que é aquela parte de cima do topo mesmo lá, sem entrar. Movimento reto, sempre movimento reto. Aí nesse caso, como é a linha final lá em cima lá do topo,
Em alguns momentos você pode até fazer de leve aquele movimentozinho em si, ó, conforme vocês podem observar, tem alguns momentos que eu faço o movimento em si. Põe e tiro, que é justamente como é a última linha lá de cima do topo, para a gente não correr o risco de entrar e acabar arredondando aí. Embora esse cliente vá passar a máquina em cima também, então esse arredondamento não influencia muito, mas mesmo assim, beleza? Agora um detalhe importante, uma observação, aí é coisa pessoal mesmo. Agora, sempre antes de iniciar a retirada das marcações, a gente começar o nosso degradê, o nosso disfarce propriamente dito, eu gosto de estar passando ali o espanador, dar uma limpadinha no cliente, tirando aquele excessozinho de cabelo que ficou, tá? Agora outra observação, nesse cliente aí, as marcações serão tiradas de baixo para cima, tá? Vou começar da primeira ali para cima. Mas fica a critério de cada um de vocês. Ela pode ser retirada de cima para baixo também. O degradê, o fade, ele pode ser feito de baixo para cima ou de cima para baixo. Vai da preferência de cada um. Nesse cliente eu fiz de baixo para cima, tá? Bem básico mesmo. A gente vai começar tirando aquela primeira marcação que ficou ali da 0 para o pente 1. Primeiro eu vou estar trabalhando com o pente especial 0,5, tá? O pente meio, tá? Trabalhando a alavanca dele. Como é que eu gosto de fazer? Detalhe importante, isso aí é coisa pessoal minha. Eu sempre começo com a alavanca na alta, então eu estou começando ali passando o pente 0,5, pente meio, na alta. E aí conforme a marca vai clareando, vai saindo, eu vou trabalhando a alavanca. Agora, por exemplo, eu coloquei a alavanca na meio, tá? Passei ela primeiro na alta, utilizando mais as pontas, a pontinha da alavanca, a máquina meio inclinada, não tem necessidade de você estar usando nesse momento todos os dentes ali da lâmina, tá? Você usa mais a pontinha, ou de um lado ou de outro, conforme a curvatura da cabeça do cliente. E aí você vai trabalhando na alavanca. Novamente, eu particularmente começo com ela sempre na alta, e aí vou reduzindo a alavanca na meio, e agora ali, nesse momento, ela já está na baixa ali. A gente vai trabalhando só com a pontinha, bem de leve, e aí sim, na hora da retirada da marcação, sempre o movimento em C. A gente sobe com a máquina até a linha da marcação que a gente quer trabalhar, que a gente quer retirar, e faz aquele movimento em C. Sobe reto e faz em C. Sobe reto e faz o C. Esse é um detalhe muito importante. De leve, sempre de leve, tá? A máquina levemente inclinada, você usando mais a pontinha. Esse é um detalhe, essa é uma observação muito importante. Se você conseguir, se você aprender a se educar a usar mais a ponta da máquina ali, o risco de você, sem querer, subir a marcação e estar fazendo uma outra marca ali indesejada, vai ser muito menor, tá? Suas chances de retirar com mais eficiência, com mais qualidade, de fazer o disfarce de forma mais precisa, vai aumentar muito, consideravelmente. Então esse é um macete importante que eu passo para vocês aí. Utilize mais a ponta da máquina, tá? Agora para a próxima marcação seguinte, a gente vai trabalhar com o pente 1, também trabalhando a alavanca dele, tá? Novamente, o mesmo exemplo do pente meio, eu sempre gosto de iniciar, na hora de retirar essa marcação, esse trabalho da alavanca aí, eu sempre gosto de iniciar na alta. Então vou passar primeiro o pente 1 na alta, novamente, em cima da linha certinho, usando a ponta da máquina, ou a ponta de um lado ou do outro, conforme a curvatura da cabeça do cliente. Tá? Então vocês estão observando ali, ó. Passando, a máquina fica até um pouquinho inclinada ali, quase em 40 graus. Tá? Esse é um macete muito bom. Vocês pegando esse macete, vocês vão sentir uma facilidade muito grande. Aí eu já começo a trabalhar com a alavanca no meio ali. Vocês observaram aí rapidinho que eu fiz o ajuste na alavanca. A gente já começa a trabalhar com a alavanca no meio ali. Tá? Eu vou até o final da marcação ali atrás da cabeça do cliente, depois eu retorno na frente, quantas vezes for necessária, tá? Isso aí, gente, isso aí com o tempo vocês vão pegando a questão visual, vocês conseguem observar muito bem ali onde ainda tem algum detalhe para ser corrigido ou não, tá? Aí eu estou usando o espelho para dar uma observada, uma analisada em ambos os lados, tá? Eu estou fazendo os dois lados, eu faço um lado e já faço logo o outro. Só que aí, no caso aí, para vocês, eu editei o vídeo aí, estou editando o vídeo e mostrando só um lado, só para não ficar muito longo, tá?
Agora nós vamos para a retirada da nossa última marcação superior lá em cima, utilizando o pente especial de disfarce, tá? O 1,5. O mesmo caso, trabalhando com a alavanca da 0 até abaixo, tá? Conforme a necessidade ali, conforme vão ficando as marcas ali para a gente estar retirando. Movimento em C também. Põe, chegou na marca, você tira. Vem reto, chegou na marca, você tira. Vem reto, chegou na marca, você tira. Suave, movimento suave, sem pressa, não tem necessidade de forçar a cabeça do cliente. Sempre penteando, tá com um pentinho mais fino ou uma escovinha, sempre dando aquela penteada, retirando o excesso de cabelo ali da região onde vocês estão passando a máquina. Essa retirada do excesso de cabelo é importante para deixar a região mais limpa e vocês terem uma visão melhor das marcações que vocês estão retirando. Então é aquela história, máquina numa mão, pente ou escovinha na outra. Agora a última marcação, aquela primeira lá que a gente fez, que foi a que delimitou e caracterizou como mid-fade. A gente vai trabalhar com a máquina 0, trabalhando a alavanca dela da mesma forma que os demais pentes que utilizamos, tá? Novamente, eu gosto de iniciar ali sempre usando a 0 alta. A ponta da máquina, ó, vocês podem observar aí, a imagem está um pouquinho longe, mas dá para vocês observarem a máquina um pouquinho inclinada. Estou usando a pontinha. Esse é o macete, esse é o grande macete. Se vocês aprenderem a usar mais a ponta ali, a pontinha, na hora de retirar a marcação, fica muito mais fácil. Esse é o pulo do gato, por assim dizer. E aí vocês utilizam a pontinha de um lado ou do outro, conforme a curvatura da cabeça do cliente, conforme a direção de crescimento do pelo ali. E fica melhor para vocês. Mas o macete é utilizar a pontinha da máquina, tá? Movimento em C, aí no caso é um movimento mais curto, porque aquela parte de baixo ali a gente não pode correr o risco de subir e acabar fazendo outra marcação, tá? Apesar da imagem estar um pouquinho longe, mas dá para observar que, ó, fiz nova regulagem, comecei na alta, agora eu vou usar ela na meio ali. Então, conforme eu estava dizendo, apesar da imagem estar um pouquinho longe, já dá para observar que já está bem esfumaçado, bem disfarçado mesmo, você já quase não vê aquela marcação forte, tá? Desculpem. Agora uma observação importante, tá? Toda essa parte superior aí, ela, no caso, fica numa tonalidade um pouquinho mais escura aí, eu deixo um pouquinho mais escuro, pouca coisa, porque isso aí é uma preferência particular do cliente aí, tá? Agora, antes da gente trabalhar aquela parte inferior ali, a parte de baixo, que vocês viram que ficou, que eu deixei desde o início do corte ali, que eu deixei um pouquinho de cabelo, a gente dá mais, novamente, eu faço mais uma pequena limpeza rápida no cliente, tá? Tirar o excesso de cabelo. E como é que eu vou iniciar aquilo ali? Com a máquina de acabamento, movimento ao contrário. Eu vou baixar ali cerca de milímetros apenas. Eu vou encostar naquela linhazinha e dar um leve toquinho para baixo, a coisa pouca mesmo. É baixando, deixando de certa forma até a linha um pouquinho mais reta ali. E detalhe importante de observação, a máquina ao contrário assim, ela me dá mais uma altura um pouquinho abaixo da zero mesmo, de uma máquina normal, assim, convencional. Esse é outro grande macete importante, tá? Porque você passando ela ao contrário assim, primeiro eu passo ela dessa forma ao contrário, dando um leve toquinho para baixo, coisa de milímetros. Depois eu vou vir com ela, novamente, com a máquina de acabamento, ó, mas agora na posição normal. Porque quando eu passei ela ao contrário, ela me deixou uma pequena linhazinha de divisão ali. E ela agora na posição normal, ela já retira essa linhazinha. Então eu venho com ela na posição normal, retirando essa linhazinha que ela deixou, tá? Aí essa parte de baixo ali, onde ainda tem cabelo, tá? Daqui a pouco eu vou passar para vocês outro grande macete, outra sacada que eu faço. Para vocês retirarem o cabelo dessa parte de baixo, vocês estarem vindo com uma máquina shave ou a navalha e vai ficar sem marcação nenhuma. Então a grande sacada, o grande macete é vocês estarem utilizando essa máquina de acabamento aí antes de limpar a área de baixo. Porque toda aquela área vai ficar completamente limpa, sem linha divisória, sem marcação. Agora o grande macete, ó, que eu costumo utilizar e quero passar para vocês também. Para limpar essa região de baixo agora,
procurem utilizar a máquina zero, só que com a lâmina taper. Por quê? Como a lâmina taper ela é chanfradinha ali, vocês vão passar na zero, ela vai limpar na zero, vai limpar bem, porém vai ficar ainda aquela parte de baixo ali vai ficar com uma tonalidade, um tom um pouquinho mais escuro assim do que a parte de cima onde vocês já passaram a máquina de acabamento, tá? Então na hora de vocês virem com a navalha ou a máquina shave, vocês vão ter uma visão perfeita daquela região do limite ali onde vocês vão ter que passar a máquina shave ou a navalha, porque vai ficar um pouquinho mais escuro a pele, a tonalidade da pele. Fica bem fácil, principalmente para quem é iniciante, para saber o limite ali, o limite para se passar a shave ou a navalha, sem subir demais e sem criar uma marcação indesejada. Porque o objetivo aí é justamente não deixar marcação nenhuma, ficar limpo, estilo navalhado realmente. Ó, vocês podem observar aí, ó, tá vendo? Apesar do vídeo estar longe, dá para ver um pouquinho da onde a gente passou essa máquina zero com lâmina taper para baixo. Desculpe novamente. Então, essa região ela ficou um pouquinho mais escura, uma tonalidade um pouquinho mais escura. Aí agora, mais um macete pessoal também. Antes de vocês virem ali naquela região de baixo ali, com a shaver, máquina shaver ou a navalha, fazer um navalhado, passem novamente a máquina de acabamento, tá, na posição normal. Por quê? Essa nova passada da máquina de acabamento somente ali naquela região, ela vai dar um reforço para vocês. Então, quando vocês optarem, vocês vierem ali com a máquina shave ou com o navalhado, a limpeza, tá? E qualquer porventura assim pequena marcaçãozinha que tenha ficado, ela vai sumir por completo e muito mais rápido, bem melhor. Vai ficar uma limpeza realmente completa, uma limpeza total, sem marcação nenhuma, tá? Então essa é outra grande dica, grande macete, grande sacada para vocês, tá? Antes de vir com a shave ou a navalha, fazer uma navalhada ali naquela região, vocês passem novamente a máquina de acabamento ali. Somente naquela região que a gente delimitou de baixo ali. Não precisa subir, não se deve subir mais do que naquele limite ali que eu demonstrei para vocês agora há pouco. Aí agora sim, tá? Finalizando aí, para vocês passarem. Agora vocês podem vir. No caso, vou estar utilizando, conforme mostrei para vocês bem no início do vídeo, uma máquina shaver caseira, tá? Daqueles famosos barbeadores elétricos caseiros, só que estilo shave. Somente naquela região de baixo, ali, a região bem inferior que a gente limpou ali, tá? A gente não vai ultrapassar aquele limite. No caso dessa máquina aí, como são lâminas arredondadas, leves movimentos assim de circulares, coisinha à toa, tá? Já vai limpando, complementando a limpeza por total ali, tá? Detalhe importante, apesar de não ser uma máquina shave tópico, tá? Mas ela me dá um resultado tão bom quanto ou até melhor do que uma máquina shave tradicional. Então fica essa dica aí. Essa é uma boa opção, principalmente para os iniciantes. Pessoal que está iniciando aí, ó, e ainda não tem um certo poder aquisitivo para estar adquirindo aquelas máquinas mais top, beleza? Então essa é uma grande sacada para vocês. Conforme eu falei lá no início do vídeo lá, não importa o equipamento de vocês, se vocês forem de fato profissionais, tiverem conhecimento, a técnica e a habilidade, ó, olha lá, aí dá para ver bem, ó, tá vendo? Marcação nenhuma, tá? Não ficou nada. Então, se vocês tiverem habilidade, conhecimento, a técnica, com qualquer equipamento vocês executam um excelente serviço, tá? Independente de ser um equipamento top, mais potente ou não. Agora a gente já parte para o topo aí da cabeça do cliente aí. No caso, estou passando a máquina 4, aí o pente 4 primeiro, 4 baixo, porque o cliente estava um pouco em dúvida se com 4 ia ficar no tamanho que ele queria, bem baixinho assim em cima, né? Ou seria 3, que ele tradicionalmente ele passa a 3. Então eu aconselhei ele, já que ele estava nessa dúvida, eu falei, não, problema nenhum. A gente passa o pente 4 baixo primeiro, você dá uma observada, se você vê que não, que dá para baixar mais um pouquinho, a gente abaixa mais um pouquinho. Então foi basicamente isso que eu fiz aí, ó.
Outro detalhe importante, como o cabelo dele a direção do crescimento é para trás, então eu sempre pintei ao contrário ali após a máquina e torno a passar ela para estar realmente de fato retirando o cabelo, tá? Aí eu já venho com pente 3, tá? Que nem eu passei para vocês. A gente passou a 4, ele achou que dava para baixar mais um pouquinho, então eu vim com pente 3, que é o que ele passa tradicionalmente em cima aí. E agora já praticamente quase que finalizando, a gente vai vir com a máquina de acabamento, fazendo aquela pré-marcação para depois a gente estar limpando ali o acabamento, o pezinho frontal e das têmporas dele, as têmporas ali das laterais, tá? Com o navalete. Primeiro eu faço com a máquina de acabamento, tá? Dou aquela penteadinha no cabelo, penteio para frente, ó, tá as pontinhas, vou tirando, acertando, tirando aquele excesso e já delimitando com a máquina de acabamento, onde eu vou vindo daqui a pouco passando o navalete e limpando de fato e eficientemente. No caso aí com a máquina de acabamento eu tiro, é só o excesso mesmo, dou aquela penteadinha, tá, para baixo ali, é só o excesso de fato, somente o que está passando mesmo, a gente não entra muito, isso aí é só uma pré-limpeza, uma pré-marcação. A gente fazendo isso primeiro com a máquina de acabamento, quando a gente vier com o navalete já vai estar delimitado ali o local certinho que a gente vai passar o navalete, a gente vai ter uma visão mais clara e mais precisa de onde realmente a gente vai passar o navalete. Isso facilita e agiliza bastante o trabalho. Feito isso, mais uma conferida, tá, pelo espelho. Utilizem sempre o espelho, gente. Essa é uma observação importante. O espelho não está ali somente somente de brincadeira, assim, não. O espelho deve ser utilizado. Procurem tudo que vocês estarem fazendo ali, vocês estarem sempre observando. Movimentem o cliente. A cadeira de vocês ela é giratória. Então usem isso, girem a cadeira, movimentem o cliente, virem para o lado, para o outro, observem no espelho, vejam a simetria do corte de vocês, tá? Se está reto, se está certo, se tem algum detalhe acertado ou não. Aí aqui a gente faz a conclusão do acabamento do pezinho, tá? A gente delimitou antes com a máquina de acabamento, agora a gente vem com a navalete, complementando essa limpeza aí, finalizando. Observe ali que com a mão esquerda, eu dou uma leve puxadinha na pele do cliente, isso aí pra gente dar aquela esticadinha e não correr o risco de cortar a pele, de cortar o cliente, tá? Não precisem puxar demais também, somente o necessário ali. Toquinhos de leve. Procurem utilizar mais as pontinhas do navalete ali conforme a curvatura, tá? Aí outro detalhe importante, como vocês verem, só fiz o acabamento aí na frente aí, frontal e nas têmporas ali. Atrás não tem necessidade porque não ficou marcação nenhuma porque a gente utilizou a máquina shaver, tá? No caso, se você tivesse utilizado o navalhado, também não teria necessidade. Então a gente só faz o acabamento do pezinho somente ali nas regiões onde se faz necessário ainda. Com calma, com atenção. Outro detalhe importante, vocês já devem ter observado na imagem aí, no caso aí eu estou utilizando uma daquelas pulseiras higiênicas, tá? Então, não é que seja ruim assim, mas evitem ficar limpando o navalete na mão, certo? Agora a finalização, se o cliente gosta aí daquele famoso gelzinho preto, o gel preto, né? Deu uma passada, depois eu vou vindo penteando, passando um pentezinho nele ali. Vindo com esse pente mais baixo, esse modelo de pente aí, tipo uma escovinha, ajuda também a espalhar melhor o gelzinho preto. Aí, conforme vocês podem observar, o gel preto dá até uma realçada na tonalidade escura natural do cabelo do cliente, para deixar com a aparência mais escura ali. Fica quase que uma pigmentação, inclusive, dá um efeito muito bacana ali. E aí, finalizando, com uma tesoura fio navalha, só dando uma leve aparada, umas pontinhas de fiozinho que porventura possa ter ficado ali em cima ali, ó. Um jato de spray fixador,
perfumado também, só para dar aquele tchan final ali. Tá aí o corte finalizado do nosso cliente, tá? Vou deixar uma foto dele finalizada aí. Eu esqueci de tirar o antes, mas vou deixar a foto do depois aí para vocês agora no final do vídeo aí. Então, galera, foi esse nosso vídeo de hoje aí, o nosso degradê mid fade militar. Valeu, forte abraço a todo mundo, até o próximo vídeo.